Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com a Fló, uma convidada super especial que serve de inspiração para muita gente. Ela que é uma pessoa muito forte, tem uma história legal de superação para contar. E a gente gostaria de saber um pouquinho quem é a Fló. Meu nome é Aline, mas meu apelido é Fló. Eu tenho 32 anos, nasci em Londrina, passei por várias cidades do interior do Paraná, fui criada assim, subindo em árvore, pisando no chão, na grama. Não tinha essas coisas de computador, de internet. Depois voltei a Londrina, fiz todos os meus estudos lá, me formei lá em Direito. Adoro animais, adoro cachorro especialmente. Tenho um que dá muito trabalho. Sempre. Sempre. E inclusive já fui nessa área também profissional, trabalhar com cães. E hoje eu tô meio procurando ainda o que fazer da vida profissional. Uhum. Você trabalha com cães? Trabalhou? Como que foi? Então, eu me formei em Direito, comecei a advogar, meio ainda sem saber o que fazer, mas nunca gostei da minha profissão. Era muito estressante, eu acordava, não tinha o ânimo de trabalhar, tinha muito prazo, eu não sentia utilidade no que eu fazia, sabe? Eu sentia que não era útil para ninguém, assim, porque mexia muito com a parte monetária. Só que eu nunca tive coragem de largar, porque isso mantinha a minha independência financeira, né? Que eu sempre quis muito isso muito cedo. E aí que começaram os problemas. Como que você enfrentava os desafios? Você compartilhava? Você tinha ajuda de alguém? Como que era assim? A minha família, a gente cresceu em Londrina, mas depois de um tempo meus pais vieram para Curitiba, meus irmãos estudavam fora, e aí eu passei a morar sozinha lá em Londrina, até adotei meu cachorro nessa época, e eu estava com vários problemas emocionais, então eu mesma me fechei muito. Eu me excluí das pessoas, eu me afastei dos meus amigos. Eu tocava até qualquer coisa que eu mais gostava de fazer. E eu abri mão disso porque eu não conseguia focar em nada a não ser os meus problemas. Eu não conseguia prestar atenção, eu não conseguia fazer mais nada. Então tudo que eu podia abrir mão, eu abri. Só que aí, por outro lado, eu estava completamente sozinha, né? Por escolha própria mesmo. E aí você abriu mão e aí não tinha mais um refúgio, né? Alguma coisa que você poderia fazer de hobby. Então você meio que entrou num buraco, talvez? Eu me vi numa situação assim que eu tava bem... Ih, produção! Pera aí, que estou emocionando. É que eu tava num limbo, sabe? Assim, é aquele que vocês falam de Ikigai, né? Eu não tinha motivo pra acordar. Não. Não sei. Mas assim, o que te ajudou assim a superar, a sair assim? Você teve alguma ajuda? Como que Não. você compartilhava? Eu me fechava muito, eu acho que isso dificulta muito, sabe? Eu sei que cada um tem a sua maneira de lidar com os problemas. A minha maneira sempre foi me fechar. E aí eu tenho que lidar com as consequências disso, porque não é fácil você lidar com tudo sozinha. Mas como que foi essa questão, tipo, o que aconteceu com você? Foi da saúde também? Eu lembro uma noite que eu tava, acho que numa das crises, né? E eu tava de madrugada falando com uma amiga minha. E aí a pergunta dela foi se eu tava sozinha e se no meu apartamento tinha tela. Aí eu pensei, meu Deus, eu tô muito embaixo. Meu problema é muito mais sério do que eu tô pensando, sabe? Para as pessoas terem essa preocupação comigo. Uma hora o corpo fala. E aí foi quando um dia, mesmo com 26 anos, sem nenhum histórico, eu fiz o autoexame e senti um caroço, um nódulo na mama. E aí desencadeou câncer. Aí depois que eu senti o nódulo, eu, mesmo achando que não seria nada, né, justamente por não ter histórico nenhum, eu liguei para mastologista e agendei uma consulta. Fizemos uns exames que deram inconclusivos. E ela falou, eu vou te encaminhar para uma outra médica, porque ela estava saindo em licença maternidade.
e disse que ia me encaminhar para uma outra médica para fazer mais exames e ver o que era aquele nódulo. Porque é muito comum, né, mulheres terem nódulos de gordura mesmo na mama. Sim. Então eu não estava preocupada. E aí ela me encaminhou para uma oncologista. E eu nem sabia o que era isso. Eu só cheguei na médica e fui fazer a consulta. E ela pediu uma biópsia por punção. Fiz a biópsia. Quando eu fui pegar o resultado para levar então para a médica, aí eu li ali, leiga, né? Eu li, estava escrito carcinoma ductal in situ de alto grau. Eu liguei pro meu irmão, né? Eu não quis pesquisar nada na internet. Eu liguei pro meu irmão, que estudava medicina na época, e falei: Thiago, eu tô com um papel aqui, tá escrito carcinoma ductal in situ de alto grau. O que é isso? Daí ele falou: Aline, carcinoma é câncer. Por quê? De quem é esse papel? Eu falei: é meu. Ele: nossa, não, faz muito tempo que eu estudei isso, então, peraí, eu vou... Eu falei: não, Thiago, tá tranquilo, eu vou já na médica levar esse resultado e aí vou ver o que ela me diz, mas não conta nada pro pai e pra mãe ainda não, porque pra eles não se preocuparem, né? E aí, quando eu fui na médica, eu lembro até que uma colega de trabalho quis ir comigo, mas assim, eu tava indo sozinha, né? Ela quis me acompanhar. E aí eu cheguei na médica, sentei ali e ela foi muito direta, sabe? Ela falou assim: então, Aline, você tem câncer. E começou a falar um monte de coisa. Eu apaguei, eu não ouvi nada do que ela disse naquele momento. Quando ela disse a palavra câncer, que eu tinha câncer, que eu não estava esperando, mentalmente eu saí da sala, eu lembro que ficou branco assim, e aí eu pensei: tá, ok, então eu tenho câncer. E ela falando: então, tá, Aline, você tem câncer, vamos pensar no próximo passo. Vamos ver o que dá pra fazer. Aí eu voltei pra sala, ela tava falando lá de um tumor agressivo, que nem a palavra já muda, né? De nódulo vira tumor. É um tumor muito agressivo, vamos fazer tratamentos pesados, cirurgia, o cabelo vai cair. E ela foi assim, diretona. E eu tentando assimilar tudo aquilo. E ela falou: alguma dúvida? Aí eu falei: não. Quando é que a gente começa? Tipo, o que você fala, né? Eu falei: não tem nenhuma dúvida, qual que é o próximo passo, o que eu posso fazer? E aí ela falou que queria me submeter a uma pequena cirurgia para retirar um pedaço maior desse tumor para mandar para análise. E aí que daí eu tive que avisar os meus pais o que estava acontecendo, que até então ninguém estava sabendo de nada. E aí que vem a parte difícil, vai falar, dar a notícia para os pais. Eu acho que foi a pior parte. E aí, depois de quanto tempo, assim, mais ou menos, você contou para seus pais? Como foi? Quando ela falou que eu tinha que fazer essa cirurgia, na cirurgia a gente nunca pode ir sozinho, né? Sempre pedem que vá algum acompanhante. Sei lá, né? Vai que acontece alguma coisa, tem que avisar meus pais. Aí eu fiz os exames, tudo, e a minha mãe estava sabendo que eu estava fazendo os exames. E aí, quando eu estava pensando na maneira de contar esse diagnóstico, ela me ligou. Eu lembro que eu estava até no trabalho. Porque, né, eu saí da médica, recebi o diagnóstico e voltei pro trabalho porque tinha prazo para cumprir. Aí a minha mãe falou: e aí, filha, o que deu o resultado? Eu falei: então, mãe, é carcinoma. Ela: então tá tudo bem, né? Então acho que não é nada, né? Tá tudo bem. Porque eu não queria usar as palavras, né, pra não se assustar. Eu falei: não, mãe, eu tô com câncer. Aí ela ficou muda, sabe? Eu falei: não, mas tá tudo certo, porque a médica já falou que eu tenho que fazer. E aí já vou começar os tratamentos, já tem uns exames marcados. Mentira, não tinha nada marcado ainda. Mas assim, quando você vai contar para os pais, você já tem que ter uma resposta encaminhada para eles não ficarem tão presos na notícia, sabe? Daí eu falei: já tenho exames marcados, já tá tudo certo com o médico e já vamos começar. Até eu vou fazer uma cirurgia pequena, se vocês quiserem vir. E aí ela veio, meu pai veio. Meu pai também me ligou, contei por telefone, mas aí homem, né, mais diretão, falou: não, filha, fica tranquila, a gente vai dar um jeito, a gente vai ver uns médicos bons e vamos resolver. Mas eu sei que no fundo deu aquela baqueada, né? Era novidade na família, nunca ninguém tinha tido ainda. Mas o que você aprendeu? Quais foram as lições? Quais foram os relacionamentos de pessoas que você atraiu? Como foi? Me contar um pouquinho. Bom, depois que eu recebi o diagnóstico e contei para minha família, o meu pai mandou esse laudo para um primo meu que é médico em São Paulo. E esse meu primo leu o laudo e falou assim: então,
é muito mais sério do que vocês estão imaginando. Traz a Aline para São Paulo já. Ela precisa do melhor médico, traz ela para São Paulo. E eu até então não estava levando muito a sério, porque eu nunca vi o câncer como uma sentença de morte, sabe? Eu sabia que, eu nunca tive dúvidas da minha cura, digamos assim. Então eu sabia que eu tinha que fazer todos os passos que os médicos fossem me mandar, mas eu não estava vendo nessa gravidade. E aí meu primo abriu os nossos olhos, dizendo que era mais sério do que a gente pensava, porque ele é muito agressivo, ele era um triplo negativo e isso limita muito as formas de tratamento. Enfim, fomos a São Paulo e aí sim eu tive contato com um médico muito mais humano, que explicou todo o caso, que fez vários exames, porque até então eu não tinha feito ressonância, não tinha feito uma tomografia. E aí ele falou, nossa, o que fizeram com você, a gente vai ter que recomeçar. Porque como é que você faz uma cirurgia sem uns exames antes? E se você tiver já tumores na outra mama, como é que a gente tem que saber com o que a gente está lidando. E aí eu fiquei mais confortável. Eu sei que muita gente não tem todo esse respaldo, né? Não tem condições de ter isso que eu tive, né? De ter a família perto, de ter médicos bons. Muita gente depende do sistema de saúde. E aí eu sei que eu tive uma condição muito privilegiada para tratar a doença. Mas, inclusive, acho que isso facilitou muito com que eu levasse as coisas de uma maneira mais fácil. Como eu estava isolada de todos naquele momento que eu estava muito embaixo no buraco, assim que a notícia se espalha muito rápido, né? A família inteira já estava sabendo. E eu que não gostava de dividir meus problemas, agora todo mundo sabia, o mundo do taekwondo estava sabendo. Só que daí eu percebi uma comoção, assim. Eu lembro que aí eu vim para Curitiba, meus pais moravam aqui. E aí quando eu cheguei aqui, a minha prima me entregou uma caixa toda personalizada que ela mesma tinha feito. E dentro da caixa tinha várias cartas de um monte de gente, de amigos meus, de grupos de taekwondo de várias cidades. E é assim, sabe, você sente aquele calorzinho, né? Que eu tava tão sozinha. E eu deixei para abrir essas cartas e ler só no hospital, quando eu fosse fazer a segunda daí já no caso, né? A cirurgia lá em São Paulo. E aí eu senti isso, eu senti essa proximidade das pessoas, eu senti que às vezes é bom baixar a guarda, sabe? Pedir ajuda, deixar cuidarem de você. Acho que foi mais ou menos isso. O que eu percebi com a doença. A minha família teve um dia que eu fui no almoço de domingo na casa da minha tia. E aí todo mundo chegou lá, meus primos, meus tios, e todo mundo levou lenço de cabelo, sabe? Lenço de roupa, né? Mas que eu ia usar na cabeça. E todo mundo chegou e me emprestaram lenços, assim. E todo mundo colocou um lenço na cabeça, tiramos uma foto depois. Nossa, todo mundo com lencinho na cabeça. Foi bem bonito, assim, a união, sabe? De todo mundo para me ajudar no que podia. Não é fácil, tem momentos que você, né, se questiona, já que não tem histórico, não tinha nada, por que isso está acontecendo? Eu entendo que foi por questões emocionais que eu estava vivendo e que foi uma maneira que a vida me fez assim, instalar e falar, Aline, acorda para a vida, você precisa mudar, não é esse escritório, porque eu estava muito estressada. Então acho que foi uma maneira que a vida me trouxe de dar uma virada, sabe? Sim. Eu acho que é por isso que foi mais tranquilo, assim, para eu levar todo o tratamento. Então trouxe também mais uma questão mais de gratidão, talvez, para sua vida? Foi uma oportunidade de enxergar a vida de outra forma. Quem recebe um diagnóstico de câncer ou qualquer outra doença pesada, assim, para lidar, você não vê mais os problemas da mesma forma. Aí os prazos já não eram importantes. Conta, boleto, as coisas, sabe? A prioridade vira você. E coisa que até então eu não tinha feito. De repente todo mundo estava querendo cuidar de mim. De repente eu era o centro. De repente tinha que largar tudo para ir fazer um exame. O escritório não era mais tão importante, sabe? Eu levei o escritório até onde deu para levar. A partir do momento que eu sabia que ia ter que ficar em São Paulo muito tempo por conta das cirurgias, foram 4 cirurgias na mama no total, não tinha como levar as duas coisas. Então eu achei o correto era me desligar do escritório. E aí eu vejo isso, que o câncer veio para me livrar disso, sabe? Porque eu não tinha como, eu não conseguia sair dali sozinha.
E aí a doença veio para eu dar essa reviravolta e priorizar outras coisas na vida. Pra ter essa coragem de tipo, É. não, eu quero mudar. Aí meio que serviu, né, pra dar essa coragem. É. E dura quanto tempo, mais ou menos, assim, esse processo de cirurgia? Começou em 2014, quando fui diagnosticada. E é assim, o câncer, os 5 primeiros anos são críticos, né? Uhum. Então foram várias cirurgias. Durante esses 5 anos eu fiz quimioterapia, cai todo o cabelo, mas pra mim essa não foi a pior parte, porque eu sei que pra muitas mulheres deve ser a maior preocupação. Até primas minhas doaram cabelo, sabe? Eu fiz uma peruca, mas nunca usei, assim, eu não me senti à vontade. Eu usava lenços mesmo, mas eu até preciso doar essa peruca. E aí eu lembro que eu passei pelo tratamento, eu fiz quimioterapia por 6 meses, eu fiz 3 cirurgias, que eu retirei toda a mama, dos 2 lados, porque depois eu fiz exames genéticos e eu descobri que eu tenho a mutação genética. E isso me dá uma predisposição muito alta a ter o câncer na outra mama. Então, por conta disso, eu já fiz cirurgia, retirei outra também, fiz cirurgia para fazer reconstrução. E tudo isso é desgastante, assim, acho que principalmente para a família, né? Porque eu tava tranquila, sabe? Eu não tinha dúvidas, assim, de que aquilo ia passar, sabe? Eu sabia, eu sentia, né, que eu tinha conhecimento de que o propósito daquilo era para me ensinar coisas, sabe? Uhum. Eu não via essa doença como um fim, nunca vi assim. Aí, assim, as sequelas que deixaram, o que aconteceu, assim? Você ainda por conta das cirurgias, né? Então eu retirei as mamas. Tem muita gente que não tem condições de fazer reconstrução, então eu imagino como fica o lado da estima da mulher, né? Uhum. É um problema, é bom fazer um acompanhamento psicológico quanto a isso. Por conta da quimioterapia, eu fui informada de que eu poderia sofrer as consequências da menopausa. Então eu poderia ficar sem ovular, e eu tinha 26 anos ainda, né? Nem penso se vou ter filhos ou não. Aí por conta disso eu tive que fazer o congelamento dos óvulos. E eles estão até hoje lá congeladinhos, guardadinhos, meus japinhas. Se um dia eu precisar. É verdade. Se um dia eu precisar, tá lá. E aí o meu médico também me disse que por conta dessa minha mutação, ela atinge não só a mama, mas também o ovário. E aí aos 45 eu vou ter que tirar os ovários. Então já me deu prazo, gente. Você precisa ter filho até lá, senão vai ter que usar seus filhos congelados. Então eu acho que são essas as consequências físicas, né? O cabelo cresce. Gente, não se preocupa. O cabelo caiu, o cabelo cresce. Depois da primeira sessão de quimioterapia, 13 dias depois, o cabelo começa a cair. 13 dias depois, eu tinha uma formatura da minha irmã pra ir. Eu pensei, gente, eu vou estar careca ou não vou estar? Como é que eu vou estar na formatura da minha irmã? Aí eu cortei meu cabelo bem curtinho e fui pra formatura, levei a peruca que minhas primas fizeram pra mim e levei no carro. Se vai que cai no dia, tem uma peruca pra pôr, né? Mas não precisei, eu voltei da formatura, no dia seguinte eu senti o couro cabeludo bem dolorido, e aí no banho, aí eu senti, aí saía, você fica em dúvida, né, porque o cabelo cai muito, você fica em dúvida, será que já tá? Será que já tá? Cara, 13º dia, batata, começa a cair chumaço, assim. Nossa. Aí você pensa, toda vez depois do banho, você seca o cabelo, fica aquele monte de cabelo, melhor raspar. Aí fui lá, falei pra minha prima. E aí fomos lá na casa da minha prima, todo mundo lá pra olhar, sabe? Não foi aquela coisa, aquela cena de novela, raspando o cabelo, a música triste, todo mundo chorando. Não foi assim. Foi bem de boa, foi bem tranquilo. Eu levei numa boa, pelo menos. Uhum. E aí botei o lencinho na cabeça e eu andava assim. Então você teve bastante ajuda das pessoas, né? O pessoal da sua família entregou um lenço pra você, vários lenços, né? E o pessoal do Taiko entregaram cartas. Sim. Então você teve bastante ajuda do pessoal do Taiko, né? Sim, eu lembro até na época do tratamento eu fui pra Londrina e o Matheus, ele tava fazendo uma música pro campeonato que era baseada nessa minha história, nesse meu tratamento, e ficou muito linda a música. Até, não sei se a edição pode deixar o link aqui embaixo do vídeo. Ficou muito bonitinha, mostra bem essa transição, assim, eu sou muito grata a todo mundo do Ixim, eu tenho muita saudade.
Olhando para o passado, diante de tudo isso, você teria mudado alguma coisa? Antes do câncer, durante o câncer? Eu não diria mudar alguma coisa porque não tenho arrependimentos. Eu acho que tudo vem com um propósito e a gente aprende com isso, né? Sim. Se eu tinha muita dificuldade, tenho até hoje, em expor os meus problemas, em pedir ajuda, o câncer veio para me mostrar que se eu precisar, eu tenho pessoas ao meu lado, sabe? Eu tenho com quem contar, eu tenho amigas fiéis que sempre estão comigo quando eu preciso, minha família. E eu acho que você saber que tem esse suporte que importa muito. Então eu vejo que assim, o câncer ele veio como uma oportunidade mesmo de enxergar a vida de forma diferente e principalmente me priorizar. Sim. Isso não significa ser egoísta, né? Mas é pensar mais em mim, porque ninguém vai viver a minha vida. A vida é uma só, isso só eu para viver ela. Então eu tenho que pensar em mim, no meu bem-estar, nas minhas escolhas, sabe? Tomar a rédea da minha vida e fazer as minhas decisões. E ver o que a gente coloca como prioridade, né? Que nem aquela época assim, antes do câncer, você estava colocando trabalho. Exato. Escritório. Exato. A prioridade muda muito. Tanto que depois durante o tratamento do câncer, na verdade, eu larguei o direito e fui trabalhar com cachorro, fui trabalhar com adestramento. Assim, a família ficou feliz? Não ficou, né? A advogada tá num emprego bom, num escritório bom, larguei tudo para pôr uma galocha e trabalhar com cachorro. Sim. Mas eu estava muito feliz e eu acho que isso durante o tratamento fez toda a diferença, você procurar o que te faz bem. Diante de tudo isso, qual que é o seu Ikigai? Qual que é o seu propósito de vida? Porque você acorda todas as manhãs? Tem uma resposta para isso? Certo? Olha, até hoje eu não sei o meu propósito, se é que há um propósito, sabe? O que eu aprendi com a experiência que eu tive é que eu não preciso ficar buscando tanto um objetivo lá na frente, não preciso ficar todo dia atrás e tentando, porque às vezes a gente põe um foco tão longe que a gente passa a vida só correndo atrás, só buscando e não aproveita o que a vida traz, sabe? E com a doença que eu tive, eu aprendi a olhar o céu e falar, nossa senhora, olha esse sol, coisa mais linda. E antes do câncer eu não via isso, né? São as coisinhas pequenas, passar um momento com o meu cachorro, passar um momento com a família, essas coisas pequenas que a gente aprende a valorizar mais. Bom, gente, agora chegou o momento das perguntas e respostas rápidas. A Flá vai ter que responder rapidinho o que a gente vai perguntar aqui. Um valor. Honestidade. Uma qualidade. Eu sou muito justa. Um defeito. Eu sou muito exigente comigo mesma, acho que fica mais bonito. Um propósito. Não sei, aprender a viver um dia depois do outro. Uma saudade. Mari, Lua, Taiko, tenho muita saudade, Londrina, muita saudade. Uma lição. Acho que colher as coisas boas de cada desafio que você passa. Então é isso, galera. Queria agradecer bastante a Fló por vir aqui trazer um pouco da história de vida dela, que com certeza serviu de inspiração para muita gente. E compartilhar, né, as suas redes sociais, se você quiser compartilhar no Instagram é Fló Sayuri. Se quiser, siga. Lá você compartilha algumas coisas da inspiração também. Tem umas fotinhas lá, talvez você ficar curioso, tem umas fotinhas lá também do tratamento e tudo. Muito obrigada, viu, Fló? Com Foi um certeza prazer. foi muito inspiradora essa história, vai servir de inspiração para muita gente. Então é isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Sigam a gente no Instagram, tebambu.life, e acompanhem no canal. Beijos, se inscrevam.